Olha aqui, pessoal, esse daqui é o tipo de vídeo que você tem que compartilhar com muitas pessoas. Por quê? Porque a senhora Rita, ela vai ensinar uma coisa mas tão cheio de misericórdia do coração de Jesus, que é, na verdade, uma revelação que a irmã Amália recebeu, que é a coroa das lágrimas de Nossa Senhora. Bom, você já viu outros vídeos nossos aqui no canal, e assim, eu estou muito feliz com esse conteúdo, porque eu tenho certeza que vai ajudar inúmeras pessoas a receberem graças do coração de Jesus e do coração de Maria. Senhora Rita, por favor, nos ensina sobre essa bendita coroa. Como que é essa história linda e maravilhosa? Ah, é linda mesmo, né? Demais. Pensar que foi aqui no Brasil, Anderson. Será que você sabia disso? Que foi aqui no Brasil que Nossa Senhora apareceu? Aí, tá vendo só? Isso é maravilhoso. É uma visitação de Nossa Senhora. Mas eu vou contar desde o comecinho. Posso falar? Eu só quero escutar. Então tá bom. Olha, foi dia 8 de novembro de 1929 que um senhor chegou lá no instituto e estava muito nervoso, mas muito nervoso. E ele foi procurar a irmã dele, que também estava lá no instituto. Não é a irmã da irmã Amália, mas era uma pessoa de lá de dentro. E ele chegou e falou para ela que a esposa dele estava muito doente, desenganada pelos médicos. Imaginem, ele era casado e tinha filhos. Então, e as crianças? Como que seria a vida delas? E nisso, a irmã Amália escutou, ficou sabendo. E o que ela fez? Eu preciso só contar algo. Em 1928, ela entrou para o instituto, tá? Em 1928, em agosto, já apareceram, né? Foi as primeiras manifestações externas dos estigmas. Então, isso foi em 1929. Ela já sofria, ela já tinha dores, tá? Ela já tinha as manifestações, os êxtases. Então, ela correu nesse dia, correu até a capela, ajoelhou-se e pediu para Jesus, aquele Jesus que ela via, aquele Jesus que ela sentia, aquele Jesus que ela sabia que ia compreender tudo. E ela falou para Jesus: a esposa dele está doente, muito doente. O que será das criancinhas? Se o senhor quiser, eu vou no lugar dela. Eu dou a minha vida por ela. Vocês já imaginaram isso? Vocês já imaginaram ela, que ela sente Jesus no corpo, ela que está ali diante do crucificado, e ela falar: me leva. Eu dou a minha vida em troca da vida dela. E Jesus, na sua grande misericórdia, falou para a irmã Amália que aquela senhora iria ser curada se rezasse, né, as pessoas, né, rezassem 2 orações, que foi ele que passou, hein? Ele que passou. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Vede, meu Jesus, que são as lágrimas daquela que mais vos amou na terra e que mais vos ama no céu. Vocês já imaginaram? Jesus que passou para ela, ensinou a rezar e falou mais. Falou assim para ela: tudo o que vocês pedirem através das lágrimas da minha mãe, eu sou obrigado amorosamente a dar. Obrigado. Tudo eu darei pelas lágrimas de minha mãe. Demorou. Quanto tempo vocês já fizeram essa conta? Porque foi em 1930. Jesus, Nossa Senhora, que ele fala que chorou, foi durante a paixão. Foi a maior dor de Nossa Senhora. Porque, como ela disse para a irmã Amália, ela foi corredentora
dessa paixão. Uhum. Então, demoraram quase 20 séculos. E ele falou que ele esperou esse tempo para entregar esse tesouro, gente. É um tesouro que ele deu aqui para os brasileiros. Entregou para nós, para usarmos quando precisássemos. Vocês já imaginaram isso? E isso aconteceu no dia 8 de novembro e ainda fez uma promessa. A minha mãe mesmo virá até o instituto para entregar esse presente. Nossa, isso é muito forte. Isso. É forte demais, não é, Anderson? Não, demais. Você ia ficar como? Você ia ficar numa expectativa, não ia não? Você ia ficar contando os dias, ficar esperando? Ansiosíssimo, ansiosíssimo. É. Mas assim, muito ansioso, porque o que Cristo faz que não contém uma porção de amor eterno? Ah, você falou bem, Anderson. Aí. E porque assim, eu fico imaginando, 20 séculos, o que ele estava preparando para nós? E por que o povo brasileiro? Eu fico imaginando assim, esse amor que Jesus tem por nós. Essa nação tão abençoada, o porquê que tudo isso aconteceu e a misericórdia dele, querendo atender as pessoas, querendo ajudar as pessoas que sofrem, que padecem. Os homens continuamente, quantas dessas pessoas ofenderam ele, poderiam ir para o inferno pelo primeiro pecado mortal? Salmo 117, louvai ao Senhor porque ele é bom, porque eterna é a sua misericórdia. Eu fico bobo com o amor de Deus, senhora Rita. E, Anderson, você que é uma pessoa tão estudada, você tem um discernimento muito grande de Cristo. Por que demorou tanto tempo? Por que ele esperou para entregar para nós brasileiros? Porque o melhor fica pro final. Essa é boa, essa é boa. Olha, tá vendo? Então, Você sabe também por que eu acho também, senhora Rita? Por causa do estado de sofrimento em que nós estamos. Porque, assim, eu vejo que é um tempo de calamidades e pode vir coisas piores ainda, e as pessoas vão recorrer às lágrimas da mãe. Nós já estamos, né? Você aí, você está recorrendo às lágrimas de Nossa Senhora? Você já aprendeu a rezar? Olha, eu vou te mostrar como que você pode aprender. Nossa. Aqui tem um devocionário. E olha, Olha, você pode levar no bolso, você pode abrir onde quiser. Às vezes você está viajando no ônibus, você lê. Às vezes você está andando até na rua, senta um pouquinho, olha a natureza, vai ler. Sim. Você está dentro de casa, olha ali o meu devocionário. Tira um tempinho todo dia para ler, para aprender. Quantas páginas, né, dona Rita? Quantas pouco, páginas são? São 40. 40 páginas. E é um livro, né? Um tipo pocket, né? Sim. É um pocket. Na verdade, book. ensina a rezar essa coroa. E tem alguns testemunhos aqui de curas e milagres. O que tem nesse livro? Então quer dizer que você já viu. Testemunho do Covid. Não, você que é autora. Ué, cadê que a autora sabe? Eu tô com a autora. A autora sabe. Ele que vai falar agora o que tem. Eu gostaria muito que a senhora falasse, porque de verdade, eu estou aqui na casa dela e tem um testemunho aqui de questão de Covid. Sabe por quê, dona Rita? Que eu fico impressionado com essa questão, porque eu perdi muitos amigos. Pais de família que deixaram 4 filhos. E aí, quando a gente estava trabalhando nessa questão, eu falei, senhora Rita, a senhora tem alguns testemunhos atuais, né? Atuais, E aí ela falou, tenho. E quando ela colocou coisa de Covid aqui, eu falei assim, nossa, eu acho que vai ser muito bom. Por quê? Porque dá esperança para as pessoas, principalmente nesses momentos de adversidade enorme. Entendeu? Conta aí, vai, dona Rita. Eu vou contar, então. Vou contar sobre esses depoimentos, tá? Testemunhos, é sempre bom saber testemunhos. Demais. Mas, amigas minhas, durante toda essa pandemia, eu estava fazendo pesquisa e escrevendo livro. Em uma certa época, né, que aqui no condomínio onde eu moro, quase todas as pessoas estavam com Covid. O que eu fiz? Eu falei para elas rezarem o Terço das Lágrimas. E eu também passei uma relíquia pequena para elas usarem. E essas pessoas rezaram bastante o terço. E nenhuma delas ficou com sequela. Nenhuma delas ficou mais que 14 dias em casa. Outra coisa, eu ia lá, eu deixava comida, eu deixava água, conversava. Porque ninguém queria chegar. Sabe aquela fase do Covid que ninguém quer chegar perto?
Tipo os sabe? leprosão. Isso, né? era aquilo. Todos saíam de casa e ficavam lá isolados. Então era desse jeito. E elas rezavam o tempo inteiro. Então foram amigas que depois ela falou, eu faço questão de dar testemunho. Mas tem uma que também, ela ficou rezando o terço das lágrimas, ela estava em Minas e ela teve que vir dirigindo, a Raquel Floriano. E ela teve que vir dirigindo o carro, ela estava num grau muito grande do Covid, com medo dos pais dela pegarem, porque já eram de idade. E a hora que ela chegou, ela me avisou, Rita Elisa, eu cheguei, estou muito mal, fui para o hospital, eles falaram que eu tenho que ficar em casa, que não tem mais jeito. Eu fui até lá e deixei a capelinha, o modo de rezar e o terço das lágrimas para ela. Ela falou que num instante ela recuperou e está ótima. Está ótima, Raquel, está ótima. E assim foram mais casos que foram durante o Covid. Tem algo que eu preciso falar então para vocês. A irmã Amália, durante a pandemia da influenza, ela tomou conta da avó dela lá na Espanha. Ela que tomou conta. Então, tinha uma ligação. Eu estava nesse período também de pesquisa. E eu estudava muito a pandemia da gripe, que eles dizem espanhola, mas não tem nada a ver com espanhola. Ela começou nos Estados Unidos. Então, a Espanha que falava, vem vindo uma gripe aí, vem vindo uma gripe aí. Ninguém acreditava. Então, a irmã Amália veio depois num navio cheio de pessoas contaminadas. Então, podemos também dizer que a irmã Amália é aquela santa que ela pede, que ela intercede a Jesus para acabar com pandemias. O que você acha, Anderson? Ela veio num navio cheio de pessoas contaminadas, chegou no Brasil, ela foi trabalhar, foi lutar por causa dessas pessoas que tinham perdido mãe, filha, por causa disso que ela fez orfanato, né? As crianças órfãs aqui em Taubaté também, e lá ela trabalhava com crianças órfãs e com viúvas, na época da pandemia. O que você acha, Anderson? Olha, eu só vou te falar uma coisa, eu estudei uma vez algo sobre o profeta Elias, e que dizia que a oração de Elias era tão poderosa e que Deus amava tanto ele, que se Elias pedisse para Deus destruir o mundo, Deus destruiria. De tanto que Deus amava o profeta Elias. Agora eu fico pensando a irmã Amália estando no céu e o poder que ela não tem diante do coração de Jesus em pedir sobre essa questão da pandemia. Então eu acho que deve ter algo muito sobrenatural ligado a isso, sim, e que nós precisamos recorrer. Porque esse pessoal materialista não acredita em nada de milagres, não acredita em nada de sobrenatural, em intervenção divina. E eu vou falar uma coisa, os méritos que essa irmã tem diante do coração de Jesus, o quanto ela padeceu, o quanto ela sofreu, o quanto ela foi generosa. Tem uma coisa que diz assim que Jesus não nega nada para São Pedro de Alcântara no céu, porque São Pedro não negou nada para Jesus na terra. Eu acho que eu posso até aplicar isso sobre a irmã Amália. Por quê? Porque ela foi generosa, ela não negou nada para Jesus. Ela sofreu, ela padeceu na cruz por amor a Cristo e por amor às almas. Então eu creio que ela tem um poder sim contra as pandemias. Então aí, ó, tá vendo? É isso aí. Então vamos orar sempre, né? Pedindo a intervenção dela. E eu vou falar algo para vocês que Jesus prometeu à irmã Amália. Ele falou que quando ela sofresse do jeito que ela sofreu, expiasse, né, os pecados, ela sentia na carne, ela sentia... às vezes ela falava que era na cabeça, que o inimigo gritava na cabeça dela o tempo inteiro, que parecia que ia enlouquecer, mas ela conseguia vencer. Para cada dor, para cada momento de martírio, ela ganhava uma moeda, uma ficha. Mas eu não vou deixar você falar isso daqui agora. Não! Isso daqui vai ser pro próximo vídeo. Essa questão das fichas tem que ficar pro próximo vídeo agora, porque, gente, esse negócio é maravilhoso. Então, você que estão maratonando com a gente até aqui, por favor, não deixe de assistir e de compartilhar. Isso que a dona Rita acabou de falar está no devocionário. A gente, na verdade, está com 2 obras aqui feitas por ela, que é o livro da irmã Amália. Bom, isso daqui tem 536 páginas. É um estudo, é uma vida dedicada para fazer essa devoção ser querida
pelo nosso povo brasileiro, e assim, a gente já teve pessoas lá no nosso site levando até para a Suíça esses livros, tá bom? Então a gente tem o livro da vida da irmã Amália e a devoção, as palavras de Jesus e de Maria para ela, e o devocionário. Isso daqui você pode levar na sua bolsa, é uma coisa muito fácil, a gente fez uma coisa fininha justamente para o povo rezar, tá bom? Aqui embaixo, na descrição, está o nosso site e todas as redes de comunicação da senhora Rita também. Então dá uma força, segue lá, porque é muito importante você não só seguir, mas compartilhar também para que essa devoção cresça cada vez mais. E no próximo vídeo a gente vai falar dessa questão das fichas brancas. Esse negócio é maravilhoso. Até o próximo vídeo. Amém? Amém!